Hoje eu estou aqui para denunciar que o governo Bolsonaro quer tirar da educação em 2021 cerca de 1,4 a 1,6 bilhões de reais para poder investir em outras coisas atreladas ao governo, como por exemplo obras de infraestrutura, obviamente para começar o seu processo de candidatura em 2022. Apesar de o Bolsonaro continuar em eterna campanha eleitoral, ele agora está tirando dinheiro da educação, depende obviamente da aprovação do Congresso, mas está recomendando-se que se tire entre 1,4 bilhão e 1,6 bilhão de recursos da educação básica de 2021. E sabe de quem é a culpa disso? De você que votou em Bolsonaro e de você também que apoiou o ministro doente, Abraham Weintraub, que deixou parte do dinheiro parado lá e agora o Ministério da Economia falou: esse dinheiro estava parado, dá para trazer para outras coisas aqui. Eu vou mostrar para vocês o que é que esse dinheiro vai deixar de oferecer a você na área da educação. Lembre você que a proposta do Bolsonaro era essa, né? Melhorar a educação, porque os antigos governos não investiam em educação, não se preocupava com a educação, só queria saber de mentir pro povo. Fala e faz tudo 10 vezes pior daquilo que ele falava. A mamata não acabou, ao contrário, piorou. A corrupção não acabou, ao contrário, se profissionalizou. E a educação brasileira, que ele alegava que ia fazer a melhor educação de todos os tempos, está acabando com as universidades brasileiras, não obviamente por causa dos profissionais que lá estão, que estão fazendo das tripas coração para manter a pesquisa acadêmica funcionando, para manter a ciência funcionando e para tentar manter o Brasil ainda com algum tipo de seriedade no campo da ciência com relação à visão internacional. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, o Bolsonaro foi eleito com a proposta de querer acabar com o kit gay, acabar com o ensino de ideologia de gênero na escola, tá ok? A nossa escola aqui é ruim porque só se fala de ideologia de gênero. Professor fica doutrinando o aluno na sala de aula. Supostamente as falas do Bolsonaro. Só que a primeira coisa que ele fez quando virou ministro, colocou o Vélez Rodrigues para ser ministro, o cara que não sabia nem escrever. Depois colocou o Abraham Weintraub, a mesma coisa, ministro da Educação, que não sabia nem escrever. No caso do Abraham Weintraub ainda foi pior, que além de ele ser contra a educação, ser contra a ciência, ele odiava qualquer tipo de investimento em educação pública. Ele odiava os alunos de escola pública, ele odiava os alunos de universidades públicas, ele odeia os indígenas, como ele mesmo falou. E a gente viu que agora, por exemplo, a proposta de sugestão do governo para destinar cerca de 1,4 a 1,6 bilhão de reais, que é da pasta da educação para outros segmentos do governo, aconteceu porque de todo o dinheiro que o governo tinha planejado para gastar esse ano na educação, o incompetente do Abraham Weintraub deixou que se gastasse apenas 48%. O Ministério da Economia, vendo que aquele dinheiro estava ali parado e tentando obviamente tirar de um lado e tirar do outro, falou: opa, vamos tirar esse dinheiro da educação aqui. O que é que está acontecendo com o Brasil de Bolsonaro, gente? Lembrem vocês que alguns meses atrás, o ministro Caixa 2, o ministro ladrão e vacilão, Onyx Lorenzoni, ele deu uma entrevista na Globo News dizendo que em Sergipe se gastava muito dinheiro com a Universidade Federal e que se gastava muito pouco dinheiro com a universidade particular que tem aqui, que seria a maior do Norte e Nordeste, inclusive a universidade que eu estudei. E na época eu fiz vídeos mostrando que ele estava mentindo, que as informações estavam deturpadas, inclusive que o custo não era como ele tinha falado. Para ódio do ladrão e vacilão, o ministro Onyx Lorenzoni, a Universidade Federal de Sergipe foi escolhida a melhor do Nordeste e está entre as 8 melhores do Brasil. Óbvio que ele deve estar revoltado com relação a isso. Aí o novo ministro, o Milton Ribeiro, assumiu agora e assumiu com a informação de que o governo federal vai tentar tirar da pasta de educação para destinar para outras pastas do governo federal entre 1,4 e 1,6 bilhões de reais. Segundo o Milton Ribeiro, ele tentou interferir de toda maneira, tentou fazer com que esse dinheiro não saísse da pasta da educação, mas que como o Abraham Weintraub só gastou cerca de 48% do valor destinado, o Ministério da Economia achou melhor tirar esse dinheiro para destinar para outros lugares. E lembre que parte desse dinheiro é para pagar as emendas. Emendas estas que possivelmente foram acordadas para que o Bolsonaro, por exemplo, conseguisse a aprovação de algumas falcatruas no ano passado, nesse ano. Dentre essas falcatruas, por exemplo, a própria reforma da Previdência, que ferra os pobres e beneficia os mais ricos, como praticamente tudo no nosso país. E onde é que esse dinheiro vai afetar diretamente? Eu vou falar para vocês em específico o que é que vai sair desse dinheiro de um setor ou de outro dentro da pasta da educação. E tá aqui, ó. Caso o corte seja aprovado da forma que está previsto, ao menos 1,1 bilhão sairá de ações como reforma de escolas,
compra de imóveis em estados como Goiás, Rondônia, Pará, Roraima e Tocantins. O corte também inclui quase que 300 milhões de reais, né, cerca de 298 milhões de reais, que iriam para a produção e aquisição e distribuição de livros didáticos e material também didático. E mais 4,1 milhão de reais em compras de veículo de transporte escolar para estados como Tocantins, Rio Grande do Norte, Paraíba, São Paulo, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul. Fora da educação básica, a educação profissional e tecnológica também deverá ser atingida, com corte de pelo menos 115 milhões de reais. A previsão de corte para despesas de universidades e institutos federais. Por que isso é ruim? Primeiro que é mais uma vez falta de investimento na educação, tá? E segundo, que o próprio presidente vagabundo falou várias vezes que o foco do governo dele é a educação, em especial a educação básica. Como é que as crianças vão estudar, por exemplo, em um ambiente insalubre, se não tiver transporte para poder levar as crianças para a escola, se não tiver material escolar, livro didático, como é que elas vão estudar? É assim que o presidente vagabundo quer melhorar a educação do Brasil? É assim que o presidente vagabundo quer levar o status da educação brasileira para outro nível? Quer dizer, vai levar para outro nível, mas para um nível abaixo. Vocês que não gostam do PT, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas só a Dilma inaugurou mais de 3 mil creches no governo dela. No governo Lula, várias universidades foram criadas em vários estados brasileiros, inclusive tinha universidades que você só tinha uma universidade federal no estado, os estados passaram a ter mais de uma universidade federal, tinha estados que só tinha 3, 4 universidades estaduais, passaram a ter outras universidades estaduais. O preto, o pobre, o favelado passou a ter direito à educação no nosso país, passou a ter acesso à educação de qualidade. Aqueles que não podiam ter acesso na educação pública, ingressavam na educação particular e o governo federal custeava o estudo dessas pessoas que não podiam pagar. Desde o golpe contra Dilma, a gente está vendo o sucateamento da educação básica, o sucateamento da saúde, o sucateamento, por exemplo, do combate à pobreza, do combate à corrupção no nosso país, e sempre com o mesmo discurso: vamos acabar com a corrupção. Não, senão o PT volta. Não, porque é o PT. Tudo é o PT. Eu queria lembrar você, meu amigo, que talvez mora em região, por exemplo, de zona distante da escola aí, não precisa necessariamente ser zona rural não, tá? Em zona que é distante da escola que seu filho estuda, que se não tiver transporte escolar, seu filho vai ficar sem estudar, tá? E aí você grita mito para ver se o diploma chega na sua casa. Questionado sobre essa situação, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse o seguinte: com relação ao corte de 1,6 bilhão que foi efetuado, cabe dizer que fui pessoalmente ao Planalto tentar reverter, mas o assunto já estava encaminhado, considerando que os gestores anteriores não empenharam os valores e o povo da economia que quer economizar de todo jeito, viram que tinha um valor considerável parado do segundo semestre e estenderam a mão e tiraram da gente. Foi isso que aconteceu. O MEC também emitiu uma nota dizendo o seguinte: o Ministério da Educação informa que foram enviados esforços no sentido de proceder à revisão no planejamento da execução de algumas políticas públicas, o que permitiu, por meio de remanejamentos orçamentários e trocas de bloqueios, mitigar os efeitos do bloqueio e assegurar compromisso com algumas políticas prioritárias na pasta, tais como o programa Escola Cívico-Militares, PRO-BNCC, a assistência técnica no âmbito do acordo de empréstimo como o do BIRD e as formações no âmbito da educação básica e das políticas de modalidades especializadas envolvendo o PROLIND, saberes indígenas na escola, escola da terra, educação especial e educação bilíngue de surdos. Foi possível ainda preservar parcialmente alguns compromissos em relação a programas de ensino médio em tempo integral, o MET, o MET, tempo de aprender e conta pra mim, e apoio às universidades federais e hospitais universitários próprios. É lamentável que eu tenha de fazer um vídeo aqui falando sobre isso, gente. Mas esse é o Brasil que chegou ao poder a partir de 16, a partir de 2016, a partir oficialmente do dia 31 de agosto de 2016. É esse o Brasil que beneficia os ricos, ferra com os pobres e tira o mínimo que um pobre pode tentar ter acesso, que é a educação. O meu pai nunca foi rico, gente. E sempre meu pai falava para mim o seguinte: meu filho, estude, porque filho de pobre só herda do pai o conhecimento. Filho de pobre só herda do pai a educação. Faço o que eu não fiz, eu não estudei, vai estudar. Hoje nem isso mais o filho de pobre está tendo direito nesse país canalha e corrupto, que é liderado por um vagabundo que fez da política um negócio de família e que quer destruir o nosso país. Mas você não vai conseguir não, Bolsonaro. Você não vai conseguir não. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. No primeiro comentário fixo estarão as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo para vocês aqui. Eu peço a vocês que mandem esse vídeo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook para outras pessoas, porque o vagabundo chefe da nossa nação odeia a educação, odeia os professores, mas ama a roubalheira e vive agarrado com a corrupção.
Até porque tá lá ainda, o Marcelo Álvaro Antônio, o cara do Laranjal do PSL, tá lá ainda no governo dele. O Onyx Caixa 2 Lorenzoni tá lá também no governo dele. Falcatrua deveria ser o sobrenome do Bolsonaro, deveria ser Jair Falcatrua Messias Ladrão Bolsonaro. Esse deveria ser o nome do nosso presidente. Porque tudo que é esquema de falcatrua, roda e vira, você vê ou o presidente ou alguém ligado ao clã dele envolvido nessas falcatruas. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, no primeiro comentário fixo estarão as fontes das informações que eu passei, as fontes do nosso livro falando de política sem politiquês para você comprar, o nosso segundo livro que já está em pré-venda também, um Bora Votar, o nosso curso básico de ciência política, a nossa loja virtual, que é essa aqui, ó, lojadohistoriador.com. E se você quiser ser membro ou apoiador do canal, basta ir aqui embaixo no YouTube para ser membro e aqui na descrição do vídeo para ser apoiador. Passados os recados, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.